Olá, campuseiros, boa tarde, né? Bem-vindos à palestra que eu vou apresentar agora, né? Já de antemão agradeço o convite da Campus Party para participar desse ano de forma digital, né? Eu já tenho algumas participações também, divulgando também o trabalho que a gente faz aqui no Rio Grande do Norte, né? Mais especificamente em Natal, certo? E aí a palestra de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre o universo das partículas, da divulgação ao ensino de física. Eu vou mostrar o que a gente desenvolve aqui, certo? Vocês são meus convidados, né, a participarem desse momento, para a gente ver o que a gente está discutindo aqui com relação à física de partículas e como é que a gente pode abordar esse conteúdo, certo? Em nível ensino médio, de ensino básico. Você já tem uma dificuldade muito grande da gente trabalhar hoje com a física, né, dos dias de hoje, né, a física contemporânea, digamos assim. A gente usa muito a física moderna, que é do final do século XIX, a física newtoniana, né, que é de séculos atrás, certo? Mas a gente, né, não se preocupa muito, né, principalmente na Base Nacional Curricular, certo, de trabalhar a física, né, com relação ao que está se discutindo hoje, né, nos grandes centros de pesquisa. Por exemplo, dificilmente você vai ver uma escola que trabalhe a questão dos TVs de LED, né, ou dos TVs de plasma, como é que são, mas aqueles TVs de tubos de raios catódicos, certo, foi amplamente estudado e até hoje se estuda com relação a isso, tá certo? Então, sejam bem-vindos, né? A palestra é o Universo das Partículas, da divulgação ao ensino de física, certo? Vou me apresentar, eu sou professor de física do IFRN Campus Natal Central, esse é o meu campus, essa é a minha escola, né? Considero ela uma das maiores instituições de ensino do Estado e do país, né? Os institutos federais, certo? É uma escola, instituição pública, né? Mas que tem, os alunos trabalham, né, além da parte de ensino, também trabalham a parte de extensão e pesquisa. Então, é a escola de ensino básico, né, de ensino médio, propriamente dito, né, que a gente trabalha com um técnico integrado, então a gente faz o curso técnico e também o médio, equivalente ao médio, e eles têm, né, durante o período que estão dentro da instituição, certo? Eles trabalham com ensino, que é uma escola normal, só que eles se envolvem também com pesquisa e extensão. E é de lá que a gente desenvolve um trabalho em parceria com grandes centros de pesquisas, né, espalhados pelo mundo, para trabalhar a parte de divulgação científica também, certo? Então, vamos lá, tá? Por que eu trabalho com a divulgação de física de partícula? Eu sou egresso de uma escola que a gente chama de Escola de Física, né, CERN, né, que todo ano tem em línguas, né, daquele país especificamente. Então, essa escola é de língua portuguesa, ela é desenvolvida, né, pela Sociedade de Física de Portugal, né, na verdade, pelo Laboratório de Instrumentação em Física Experimental de Partículas, do LIP, em Portugal, e cede parte dessas vagas, em torno da metade das vagas, certo, para brasileiros. E a Sociedade Brasileira de Física, todo ano, faz uma seleção, né, não esse ano especificamente por causa da pandemia, né, mas faz uma seleção, e esses professores do ensino médio vão para passar um período lá no CERN, né, na Suíça, né, passando também por Portugal, em Lisboa, para visitar o LIP, e nesses 7 dias que se passam lá no CERN especificamente, são realizados cursos, né, sobre física de partículas, divulgação em física de partículas. E desde 2012, né, eu venho desenvolvendo, em parceria com outro professor também da Universidade Federal, que foi comigo nessa escola, que é o professor Anderson Guedes, certo? Desenvolvo eventos para divulgar a física de partículas e as pesquisas que se faz, né, no maior laboratório de pesquisa que existe no mundo, que é o CERN especificamente, tá certo? E aí, em função também desse trabalho, a gente, né, conta com outras parcerias, com outros pesquisadores do Instituto Internacional de Física, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do LIP, do CERN, certo? E de qualquer outra instituição que queira agregar valor na que a gente está fazendo com relação a essa divulgação, tá certo? Isso aqui, né, é o pesquisador Denis Damasio, que faz parte, né, desde 2012, que a gente desenvolve um trabalho de divulgação por meio de visitas virtuais ao Experimento Atlas, onde a gente aqui, né, relaciona a visita, né, que é feita por videoconferência, e ele lá na Suíça, né, de dentro da sala de controle, ou mesmo de dentro do experimento, que é isso que está aí atrás dele, certo? Ele está dentro da caverna, né? A gente está dentro da caverna. Nem sempre é possível fazer isso, porque quando está ligado, você, por emissão de radiação, você não chega próximo. E aí a gente desenvolve essas videoconferências para os alunos que querem questionar, o público em geral que quer questionar o que se faz dentro do acelerador de partículas, certo? E aqui a equipe, né, que foi de professores que foi selecionada em 2012, tá certo?
Isso aqui é só um resumo do que eu estava falando, da proposta da disciplina, perdão, que eu sou professor e geralmente me relaciono à parte de disciplina, da palestra especificamente, tá? A ideia de conhecer um pouco sobre partículas, a divulgação de partículas, né, e o ensino de física. Por que é interessante você abordar isso em ensino físico? E qual é a dificuldade que você vai ter de abordar isso no ensino de física, tá certo? Então, a primeira pergunta que pode aparecer é a seguinte: se eu estou falando de física de partículas, o que é ou o que são partículas, na verdade, mais especificamente, o que é física de partículas? Quando a gente está lá no ensino médio, na parte de mecânica, a gente trabalha a ideia de corpo, né, e fala com relação à dimensão desse, vai estudar e é relevante a dimensão dele, eu posso trabalhar ele como partícula ou como corpo extenso. Então, por exemplo, uma coisa bem simples, quando a gente fala uma situação de equilíbrio em física, a gente pensa logo, né, em força resultante igual a zero. Mas isso é válido realmente quando a dimensão do corpo não é relevante. Porque se a dimensão do corpo for relevante, eu posso ter a força resultante igual a zero, mas ele pode ter torque, né? Um momento pode fazer com que ele gire, e aí você não tem equilíbrio de rotação. E um corpo, para ter equilíbrio, vai ter que ter equilíbrio tanto de translação quanto de rotação, tá certo? E aí entra aquela ideia de partícula e corpo extenso. Quando você fala em física de partículas, você está falando especificamente em coisas microscópicas, coisas que a gente não consegue visualizar, mas vai conseguir identificar por propriedades, características que elas vão demonstrar em função dos resultados que a gente vai ter. Tá certo? Então, a gente vai pensar dessa forma. O que é física de partículas? Estuda os constituintes elementares da matéria e radiação. Assim como a interação entre elas e suas aplicações. Então, estudar física de partículas é estudar o micro. Para você entender o macro, você tem que entender o micro, porque o macro é formado pelo micro. Tá certo? Bom, por que fazer pesquisa em física de partículas? Seria outra pergunta. Eu já entendi o que é física de partículas, já tenho uma noção do que é que seja, certo? O que é. E aí você tem, tá? A pergunta é, por que fazer pesquisa em física de partículas? Beleza. Desde o começo do século XX, né, que os físicos, os cientistas começaram a descobrir, já no final do século XIX, especificamente, mas propriamente dito, no começo do século XX, os físicos começaram a perceber uma coisa muito óbvia para a gente hoje em dia, certo? Que tudo no universo é feito, né, por pequenos blocos, que são chamados blocos básicos, que, na verdade, a gente vai chamar de partículas fundamentais, certo? A partícula fundamental. E elas são governadas, né, basicamente por 4 forças fundamentais, certo? Quando a gente está falando de força, eu vou definir essas forças daqui a pouco, para a gente se lembrar um pouco, é porque a gente tem inúmeras forças, né? A gente já tem uma noção, né, de força normal, força. Não são essas forças especificamente que ele está falando, vou falar de 4 fundamentais. Em função delas, né? E, na verdade, 3 delas vão contribuir para eu entender melhor a questão da faixa de partícula. Claro, é evidente que essa pessoa que está aqui ao lado, né, está dando um significado de como se fosse poeira, alguma coisa de partículas, certo? Só para ter uma coisa estilizada. Mas é óbvio que é uma coisa muito microscópica que você não estaria vendo, certo? Então, o que está escrito aqui é o universo como um todo, né? Tudo que existe no universo é feito por pacotes, por blocos, chamados de partículas, certo? E essas partículas, eu preciso entender o que acontece com essas partículas para entender o que acontece com o universo. Basicamente, né, se eu consigo entender isso, eu posso, né, regredir temporalmente até, né, próximo, né, ao que a gente chama da teoria de Big Bang, para saber como foi constituído o universo até os dias de hoje. Certo? Eu não consigo chegar até o Big Bang, mas muito próximo disso. E para isso eu tenho que fazer pesquisa. Tá? E aí entra também a questão dos aceleradores de partículas. Tá ok? Então vamos lá. Forças fundamentais. Né? Vamos lembrar aqui bem rapidinho quais são as forças fundamentais. Uma chamada força fraca, tá? Que apesar do nome, né, ela é mais forte do que a gravidade, é que vai ser também uma dessas forças fundamentais que a gente vai estudar. Né? A força forte, que sugere, obviamente, só disse em 4, ela é a mais forte de todas, né? Essas forças, fraca e forte, elas vão estar, basicamente, quando a gente trabalha com física nuclear, a parte do núcleo especificamente, você tem a força eletromagnética, né? E a força gravitacional. Lembrando, de uma forma simples, que tanto a força eletromagnética quanto a força gravitacional, ela decai, certo? Com a distância ao quadrado. Então, ela tem um alcance infinito, porque não tem nada na equação dela que zere ela, certo? Se eu tiver cargas diferentes de zero ou se eu tiver massas diferentes de zero,
tá? Só vai zerar com D indo ao infinito, tá certo? Então, esse tem um alcance infinito. Mas dentre essas 4 aí, certo? A gente tem, basicamente, o quê? Certo? As forças fraca e forte, certo? São eficazes muito, né? Com uma distância muito curta, em torno de 10 elevado a menos 15 metros, certo? Ou seja, dentro do núcleo, da forma nuclear. Isso também já dá uma certa explicação, porque quando você fala de força eletromagnética, né, aí a gente pensa no núcleo com cargas positivas, certo? Um núcleo com cargas positivas, próton repele próton, por exemplo, tá? Então tem uma força de repulsão. Mas como estão muito próximos uns dos outros, certo? Você tem, na verdade, forças nucleares que são mais intensas do que essas próprias forças eletromagnéticas naquele momento, certo? Naquele local onde a distância é muito pequena. E isso faz com que o núcleo, né, permaneça do jeito que está, certo? E para eu, né, quebrar isso aí, retirar um próton daí, eu tenho que quebrar isso aí, tá? Como? Através de fissão nuclear, tá? E aí, quando eu tiro, se eu tirar próton de um núcleo, por exemplo, eu mudo, né, o elemento químico, porque o que caracteriza o elemento químico é o número de prótons. Então, se eu tiro o próton, eu estou trocando um elemento químico. A gente chama isso de transmutação, certo? A questão da fissão nuclear, que libera uma quantidade de energia muito grande, é onde se trabalha em energia nuclear, certo? A questão é que você tem um lixo radioativo, diferente da fusão nuclear, porque por aquecimento você tem a união dos elementos químicos, tá? Aqui não, você tem uma quebra e tem uma transmutação, consequentemente você tem uma liberação de energia muito grande, tá? Mas a ideia aqui não é trabalhar física de partícula especificamente, mas dá uma noção do que seja física de partícula e dá a sugestão de vocês acompanharem 2 projetos grandes que a gente trabalha aqui no Rio Grande do Norte de divulgação científica em física de partículas, tá? E que podem ser acompanhados à distância também, né, em outros estados. E aí, em função disso, você pode ter uma aprendizagem significativa, certo? Uma aprendizagem significativa sobre física de partículas, suas aplicações, principalmente com relação à aplicação no ensino básico. Então, vamos seguir, tá? Bom, aí você já deve ter ouvido falar sobre modelo padrão, né, em física de partículas, certo? Na verdade, você tem um modelo que é a melhor forma de descrever como é que as partículas, e 3 dessas forças que eu falei agora recentemente, no caso das 4, a gente vai usar 3, né, vão estar relacionadas. Tá? Então, a gente vai ter noção do que seja o que a gente chama de modelo padrão, certo? E é desenvolvido já no final do século comparado aos 1930 e 1920, com relação, certo, ao que eu falei anteriormente, em relação à questão de você ter partículas, blocos, tá? Então, você tem a questão de modelo padrão que vem se desenvolvendo, né, já a partir de meados de 1970, né, eu vou considerar isso próximo do final do século XX, passando para o século XXI, então você tem pesquisa mais avançada. E quanto maior o tempo, maior a tecnologia a ser aplicada, tá, para que você consiga comprovar isso experimentalmente, porque física é uma ciência experimental. Por mais que você trabalhe a parte teórica, mas se você não comprovar isso experimentalmente, certo? Você tem uma vacância na credibilidade do que você está trabalhando, ok? Então, vamos lá, certo? Nosso melhor entendimento para essas partículas e 3 das forças são relacionadas entre si, capsuladas pelo modelo padrão de física de partículas, né? Isso aqui eu copiei, então está aqui o modelo padrão, tá? Isso aqui são partículas que vão compor o que a gente vai chamar de modelo padrão, certo? Então eu tenho um conjunto de 6 quarks, 6 leptons, né? 4 bósons e o famoso bóson de Higgs, que talvez vocês se lembrem que não, dependendo de quem esteja assistindo, agora, 9 anos atrás, em 2012, certo? Foi apresentado no dia 4 de julho, né, no auditório do CERN, tá? O bóson de Higgs, que era, né, uma descoberta antiga, certo? Teoricamente falando, né, de meados do século XX, tá? Mas que só foi comprovado agora, né, diante de experimentos que foram realizados, né, no CERN, tá certo? Então, 2 detectores detectaram partículas, certo? Com características, não é visualizar, é detectar por rastros, né, por desvios, usando conceitos de física básica, tá? Em relação como é que se diz? Em relação a... Está fazendo um barulho do WhatsApp aqui e está me incomodando. Deixa eu só tirar aqui esse negócio aqui, porque que estava no celular mesmo.
certo? Bom, sim, ela estava falando com relação ao Bóson de Higgs, né, no final em julho de 2012 foi apresentado. Então, logo depois, né, Peter Higgs, que propôs isso bem antes, né, no século anterior, certo? A gente está falando de século, assim, porque a gente está vivendo no final do século XX, começo do século XXI, mas a gente está falando de poucos anos, entre aspas, certo? Mas Peter Higgs tinha proposto isso teoricamente, e aí, em função da comprovação da existência desse bóson de Higgs, certo? Você tem o prêmio Nobel dado a ele, né, se eu não me engano, em 2013, tá ok? Bom, e aí você tem um modelo padrão, né, onde você tem essas partículas especificamente, né, os 6 bósons, os 6 quartos, os 6 leptons e os bósons que vão interligar isso aí, e o bóson de Higgs na parte central. E aqui ao lado tem uma descrição, né, que vocês podem ver depois, dando pausa no vídeo em relação a isso, certo? Dos anos em que foram descobertos essas partículas, certo? A mais recente, obviamente, o bóson de Higgs, como eu havia falado, em 2012. É interessante para mim, porque a escola de física que eu fiz em 2012, no CERN, certo? Foi justamente após a apresentação do bóson de Higgs, lá no auditório. A gente teve acesso ao auditório, porque a gente foi em setembro, agosto, setembro, e essa apresentação foi em julho, na verdade, 4 de julho, que até quando eu uso em divulgação científica, eu uso muito essa data, porque 4 de julho também é meu aniversário, né? Então, eu e o bóson de Higgs fazemos aniversários na mesma data, né? Então, assim, para mim, para eu trabalhar divulgação científica, falando em física de partículas, falando do bóson de Higgs especificamente, e usando isso, já é uma satisfação imensa essas coincidências. Outra coincidência, que não é a coincidência científica, mas também é uma coincidência que eu uso muito, é que a mídia, né, de uma forma até certo ponto, né, como se assim, para estilizar, para tentar enfeitar o bóson de Higgs, basicamente, como está ligado à origem do universo, certo? Com relação à massa, essas partículas todas, definiu esse bóson como sendo a partícula de Deus, certo? Mas de uma forma errada, no sentido só figurativo, tá certo? E aí, como meu nome é Amadeu, certo? Aquele que ama a Deus, então eu e o bóson de Higgs nasceram na mesma data, certo? E também tem essa relação entre a partícula de Deus, entre aspas, de forma literária, certo? E aquele que ama a Deus. Então tem uma relação muito grande para trabalhar a física de partículas assim, certo? Bom, onde se faz pesquisa em física de partículas? Na verdade, em qualquer universidade, qualquer centro de pesquisa, você pode fazer pesquisa em física de partículas de forma teórica. Em algumas situações, até experimental, dependendo do material do equipamento experimental que você disponibiliza dentro dessa instituição, certo? Então, basicamente, o que a gente tem são pesquisadores espalhados pelo mundo todo, trabalhando com física de partícula. Mas para você fazer experimentos de altíssima qualidade em relação, certo, à física de partícula, aí você tem que trabalhar ou pesquisar de forma, em parceria especificamente, tá, com grandes centros de pesquisas que vão trabalhar isso. 2 centros de pesquisas muito bons que eu conheço, né, fora do Brasil, que é o LIP, que eu falei no começo da palestra, que é o Laboratório de Instrumentação em Física Experimental de Partículas de Portugal, que é quem organiza essas escolas de física, certo? E o próprio CERN, tá? O próprio CERN, tá? Que, na verdade, é o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, que foi criado na década de 1950, né, num pós-guerra, especificamente, já em função, né, da existência da bomba atômica, né, da bomba nuclear, tá? E aí a comunidade europeia se organiza de uma certa forma para tentar aprofundar essa pesquisa. Mas o CERN não pesquisa apenas essa ideia aí, certo? De trabalhar como é que se diz? A bomba atômica, a física nuclear especificamente, mas entender o que está por trás, né, da origem do universo, o que está por trás do nosso dia a dia, e com coisas mais relevantes também que vão dar resultado à sociedade, certo? À sociedade, tá? Então, o CERN investiga a estrutura fundamental das partículas que compõem tudo ao nosso redor, certo? E faz isso usando os maiores e mais complexos instrumentos científicos do mundo, certo? E aí, isso vai ser relevante para o que a gente vai visualizar aqui, tá? Bom, eu peguei a fala da diretora-geral do CERN, que é a Fabiola Gianotti, tá?
E ela diz o seguinte: lugares como o CERN contribuem para o tipo de conhecimento que não apenas enriquece a humanidade, mas também fornece a fonte de ideias que se tornam as tecnologias do futuro. Guardem essa frase, tá? Essa frase dita pela Fabiola, porque ela vai ser relevante para algo que a gente vai mostrar daqui a pouco também. E é por isso também que eu divulgo a parte de ciência, a parte de física de partículas, né? Com a finalidade de mostrar que não está se preocupando apenas, né, com a parte de física nuclear no sentido de usar, né, basicamente, por exemplo, quem fala em física nuclear fala logo em bomba atômica. Não, certo? O CERN é muito mais do que isso, tá? Na verdade, uma das poucas coisas que se faz lá é, talvez, né, se envolver com um núcleo, né, envolvente com relação a isso, certo? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Espera aí. É isso aqui. Vamos lá. Desculpa aí, porque eu tenho que deixar compartilhado, porque eu vou compartilhar um vídeo, e aí ficou aberta a tela inteira, certo? Então, peço desculpas, então vamos lá. Pronto. E aí, ó, como eu falei, o CERN é muito mais do que a gente pode imaginar com relação a centros de pesquisa, em relação à física nuclear, certo? Mas pense só em física de partículas como um todo, certo? E aí a gente tem da tecnologia CERN para a sociedade, né? Você pode ver aqui que sai de lá, né, tecnologias relacionadas à corrida aeroespacial, certo? Há uma melhoria do planeta, tá? A questão, né, com relação às cidades, tecnologias de cidade, tudo isso. A parte industrial também, certo? A tecnologias emergentes, medicina, biomedicina, certo? E até mesmo a parte cultural, tá? Agora, se a gente pensar de uma certa forma com relação, tá, a tudo isso que está envolvido no CERN, a gente vê que realmente lá tem algo muito além do que a gente pode imaginar, certo? Só para a gente ter uma ideia, o famoso, a gente está usando aqui a internet, né? Passaram um endereço de internet para mim, né? Para que a gente acessasse. Vocês estão assistindo via internet e tem um www lá. Esse www, certo? Foi justamente, tá, o que foi desenvolvido tempos atrás no CERN, tá? Em função de transmitir dados pela internet, tá? Com relação a uma facilidade. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês, certo? Que o LHC é um acelerador de partículas que tem 27 quilômetros de comprimento, 8 quilômetros aproximado, né, de diâmetro, e para você pegar dados de onde estão, né, os detectores, para você chegar até esses detectores, teria uma dificuldade. Então, ele desenvolveu algo que pudesse mandar dados pela internet. E aí, lá no CERN, foi criado o www. Imagine hoje em dia a gente, né, tentando, né, fazer um evento digital, online, certo? Sem o www. Então, eu estou diante, né, de um centro de pesquisa que criou o que nós estamos, né, organizando nesse momento durante a Campus Party Digital, certo? Ou seja, o www. Tá? Então, você tem várias tecnologias. Eu vou falar especificamente de uma que eu acho que é fundamental, na medicina, certo? Transferência de conhecimento para pesquisa fundamental em medicina, né? A gente tem um problema grave para trabalhar células cancerígenas, por exemplo, porque quando você bombardeia com determinado tipo de radiação, você tem sequelas nas células que estão boas no seu organismo, certo? Porque você não afeta, basicamente, né, a célula que está com problema. Se você tiver controle dessas partículas que podem fazer esse bombardeamento, você pode pegar partículas que têm determinado nível de profundidade com relação ao organismo que vai incidir. Eu posso controlar isso, é uma pesquisa que se faz lá também, para que ele bombardeie especificamente naquela distância onde de fato está o tumor, e não atravesse o corpo todo, atingindo células que estão, certo, sadias, né? Que aí você pode ter um dano maior, né? Ou complementar esse dano que já é grande, certo? Então, são pesquisas que são desenvolvidas lá em relação a partículas que são aplicadas no nosso dia a dia. Talvez a gente nem saiba disso, mas isso tudo vem do CERN, tá? Aqui, eu estou dando um exemplo, por exemplo, com contadores de elementos de várias imagens, né? Tá aí uma radiografia digital de uma vespa, tá? Outra tomografia computadorizada, imagem 3D do esqueleto de uma lagartixa, e isso tudo com relação ao que se faz de pesquisa, né? Eu falei em vários setores, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Indústria, né, melhorar a vida, né? A cidade especificamente, como é que a gente melhora a questão
do que existe nas cidades, tá certo? Aqui é corrida aeroespacial, mas eu estou dando também aqui a ideia que eu acho fundamental com relação a salvar a vida, a medicina especificamente, tá? E até o projeto Retina com relação a você corrigir problemas na nossa retina, né? Já que a gente trabalha com o globo ocular, e o globo ocular a gente tem que se lembrar que quando você tem um defeito de visão, você tem um defeito em um instrumento óptico. E a maior parte desses defeitos, miopia, metropia, presbiopia, certo? É corrigida, tá? Com relação, colocando outro sistema óptico, tá? Então, por exemplo, se eu tenho hipermetropia, eu não tenho uma deficiência, certo? Eu não sou doente, na verdade. Eu tenho uma deficiência, um problema que eu posso corrigir e eu corrijo com outro sistema óptico, ok? Então, vamos conhecer o CERN e o acelerador de partícula LHC, certo? Quando você ouvir falar em LHC, é Large Hadron Collider, ou seja, grande colisor de hadron, tá? Próton é considerado hadron também, tá certo? Então, na verdade, eu tenho um grande colisor de prótons. Eu coloco feixes de próton para colidir e vejo o resultado dessas colisões, certo? Claro que esse LHC também colide íons, tá? Então, a gente vai ver como é que dá esse processo todo, ok? Pronto. Aí agora eu vou colocar um vídeo, peço desculpa que eu vou sair de novo aqui, certo? Vou colocar um vídeo, tá? Eu já testei, teoricamente todos vocês vão escutar, normal, certo? Vamos lá. É um vídeo do CERN, tá? Depois eu vou discutir sobre... Go is a state of mind. Go is a state of mind. Pronto, voltando para a palestra, certo? Então, o que estava lá, basicamente, é só uma questão mais dinâmica, porque eu vou mostrar coisas que estão paradas, né? Certo? Mas a gente viu que tem um complexo de aceleradores. Eu tenho prótons que são acelerados, então eu tenho vários aceleradores, pequenos aceleradores, que vão dando energia até ele chegar no LHC. Eu posso fazer pesquisas, certo? Com relação já aos pequenos aceleradores,
antes de chegar no LHC, certo? Só que com o LHC, a quantidade de energia é muito maior, certo? As colisões me dão resultados melhores, né, em função do que eu vou, né, do que eu estou estudando. Mas eu posso trabalhar, né, e a gente vai ver como fazer isso, tá certo? Bom, eu não vou passar agora, vou falar depois sobre o Boston Higgs, já tinha falado alguma coisa, mas vamos conhecer, então, o LHC, tá? Então, o LHC, né, que é o acelerador de partículas, que está no CERN, certo? Ele fica na divisa franco-suíça, tá? Ele é constituído de um grande túnel onde você acelera prótons, tá? Que fazem colidir, né? Nesses, como se diz assim, detectores aqui, para que eu obtenha resultado dessas colisões e analise isso. Aqui em cima, né, são as salas de controle, certo? Por quê? Porque o LHC fica em torno de 100 metros de profundidade, certo? Para evitar vários problemas com relação à trepidação, por exemplo, tá? E você tem que ter um negócio que não pode trepidar, né? Lembre-se que eu estou falando de um feixe de prótons. Então, o feixe de prótons tem que fazer curva. Se ele tem que fazer curva, tá? Então, ele tem que ter campo magnético grande para fazer a curva, fazer esse círculo todo, tá? Outra coisa que eu também tenho que levar em consideração, a quantidade de hélio líquido, né? Para que resfrie o material condutor, porque quando o material condutor, certo, ele é resfriado, ele se torna um excelente condutor, né? Tende à supercondutividade, tá? E aí você tem menos perdas em relação a isso, tá? Então, as salas de controle desses experimentos, né, ficam acima, na superfície, né, e você tem um acelerador lá embaixo. E aí eu tenho o ALICE, tá? O Atlas, né? Só para você ter uma ideia desse Atlas, é um gigante, né? Eu tenho em torno de 45 metros de comprimento com 25 ou 26 de altura, isso para detectar rastros de partículas microscópicas entre aspas, porque você não visualizaria com microscópio, certo? Você tem partículas invisíveis que você só consegue detectar com um gigante desse, com um colosso desse de 45 metros de comprimento por 26 de altura, tá? E aí, dependendo de onde eles passem, né, nos calorímetros, nos receptores lá, deixam as trajetórias, e aí toda aquela física básica que a gente usa com relação à conservação da carga elétrica, conservação da energia, certo? Aquelas forças que a gente chama força de Lorentz, quando você joga a partícula no campo magnético, ela entra, desvia para um lado, desvia para o outro. Toda aquela física básica é aplicada, né, no CERN. Claro, evidente, com um formalismo matemático muito mais avançado do que o formalismo matemático que você usa no ensino médio. Mas isso já motiva a gente, né, quando a gente fala isso com os alunos, motiva a querer ser, por exemplo, pesquisadores com relação a isso. Por quê? Porque só precisa se qualificar um pouco mais entre aspas também, né? Porque você está falando aí de física. Outra coisa interessante, o CERN não só tem físico, muito pelo contrário, tem pesquisadores de várias áreas, certo? Tem muitos engenheiros, porque toda essa parte, essa estrutura aí, certo? É confeccionada, né, construída por um engenheiro, por mais que o físico diga que gostaria de obter, certo? Ele só vai obter com a ajuda de um engenheiro que vai construir, vai desenvolver isso também, tá? E tem, né, gente na área de direito, porque você está falando de direito internacional, na hora que você vai fazer um acordo, né, com os países que são membros do CERN, desse centro de pesquisa, né? Tem na área médica, tem na área de pesquisa de odontologia com relação às partículas, em relação ao tratamento dentário, tá? Então você tem pesquisadores de todas as áreas, de todo o mundo, tá certo? E não só fazendo pesquisa, porque é membro, mas visitando lá para fazer um mestrado, um doutorado, ou até mesmo um pós-doc. Tá? Então, você tem os 4 detectores, tem mais 2, que é o LHCb, certo? E o CMS, tá? Bom, só para a gente ter uma ideia de número, né? Eu tenho nesse túnel de 27 metros de comprimento, que os feixes de prótons passam aí nesse cano, entre aspas, aí, nesse tubo, tá? Então, eu tenho 9.000 magnetos supracondutores, certo? 27 quilômetros de hélio líquido, né? Uma temperatura de menos 271 Celsius, tá? Uma energia de 14 teraelectronvolts, tá? 1.232 dipolos e 392 quadripolos. Então, eu tenho o maior laboratório de pesquisa do mundo, certo? Com investimentos gigantes de bilhões de dólares, tá? Mas que dão resultado para a sociedade, tá certo? Então, assim, eu tenho lá pesquisadores durante o dia todo. Então, só para você ter uma ideia, da escola que eu fiz, eu fiquei hospedado dentro do CERN, tem hotel lá para os pesquisadores, e dentro do quarto, quando eu fiquei, certo? Né, que era um hotel normal, mas o quarto não tinha televisor, não tinha nenhum... Dentro do CERN não tem televisor para você assistir canal aberto. Tem monitores que mostram o resultado dessas colisões
constantemente. Então, se você quiser assistir, certo, algo que passa no televisor normal, um jogo, né, ou um jornal, alguma coisa, você vai estar fora do CERN ou usando uma internet que não possa ser bloqueada, certo? Ou seja, o pessoal que entra lá, entra no mundo da pesquisa, literalmente, sem poder ter acesso a outra coisa que não seja pesquisa, para não perder tempo, tá? Bom, aí vocês viram lá no vídeo, né, esse complexo de aceleradores. Então, aqui tem uma ilustração que eu tenho pequenos aceleradores que vão dando energia, que eu tenho lá um feixe de próton, né, se mexendo, tem que jogar esse feixe de próton, acelerar, até jogar ele em sentidos contrários, feixe em sentidos contrários, no próprio LHC, que é o maior, que é o que disponibiliza de maior energia, certo? E quando chega lá, é onde tem os meus detectores, LHCb, Alice, Atlas e CMS, tá certo? Bom, só para a gente ter uma ideia, como é que a gente acelera esses prótons, tá? Essa garrafinha de nitrogênio que tem, de hidrogênio que tem aqui, certo? Dá para alimentar o acelerador de partículas por muito tempo, tá? Por muito tempo. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade muito grande de partículas, tá? Lembre-se do número de Avogadro quando você está trabalhando com gás, tá? Que é da ordem de 10 a 23 partículas. Tá? Imagine um tubo desse aí cheio de hidrogênio. Tá? E aí, como é que eu faço? Eu pego esses hidrogênios com cargas, né, transformo em íon negativo, jogo dentro de um acelerador de partículas linear, né, com campos magnéticos que podem ser invertidos. Então, se eu tiver próton aqui, eu tiver um campo magnético que atrai o próton para cá, certo? Ele vai ser acelerado. Depois eu inverto para afastar e atrair. E eu vou fazendo isso, ele vai acelerando, e depois eu jogo de novo, né, e outro acelerador, outro acelerador, outro acelerador. Nesse processo, né, de aceleração do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, eu posso fazer pesquisa em cada um deles, certo? Ou, se eu quiser fazer pesquisa com maior energia, eu deixo chegar no LHC e obtenho esse resultado de lá, certo? Em alguns momentos, o LHC é fechado para manutenção, e aí é onde você desce por aquela foto inicial que eu estava lá embaixo, é porque estava fechado, não tinha acesso, não estava com problema de radiação, eu pude descer e visualizar aquele colosso, né, da foto que eu tirei, tá ok? Bom, aqui, só para ilustrar aqui, um acelerador linear, tá? Linear porque é feito na reta mesmo, mas lembrando que o acelerador lá, tá? O LHC é circular e os demais aceleradores menores também são circulares. E aí eu preciso do campo magnético para fazer curva. Lembre-se que partículas carregadas, quando jogadas num campo magnético, dependendo do sinal da partícula, vai para um lado ou vai para o outro. Então, eu posso controlar a direção de propagação, né, de uma partícula, de velocidade, de direção de velocidade da propagação da partícula, certo? Em relação ao campo magnético. E é isso que se faz lá também, certo? Só para ter uma ideia numérica aí, tá? Esses feixes que vão se encontrar dentro dos colisores, tá? Se encontram na frequência altíssima de 10 elevado, de 4 vezes 10 elevado a 7 Hz, isso é frequência, né? Ou seja, se encontra 4 vezes 10 elevado a 7 vezes por segundo, certo? A colisão dos prótons de 10 elevado a 9 Hz, certo? A produção de novas partículas numa frequência muito baixa, muito baixa. Mas mesmo assim você tem, certo? Uma quantidade enorme de partículas, tá? Mas a gente só consegue selecionar, só consegue, entre aspas, só é interesse para a gente selecionar uma a cada 10 trilhões, né, que são obtidas lá. E aí você pensa assim, poxa, então, se isso ocorre, como é que o CERN consegue captar tudo isso? Então, ele tem um complexo de apoiadores, né, não só da Suíça, mas em vários países que utilizam esses, né, resultados. Não sei se vocês viram lá no vídeo, que tem a plataforma que sai nos cubinhos amarelos, que ele duplica e vai mandando para fora, e depois passa o globo terrestre com algumas cidades, se eu não me engano, a primeira cidade é Budapeste, e depois você se expande, né? Você vê uma expansão. Ou seja, são dados que são encaminhados, tratados e devolvidos ao CERN, certo? Porque senão você não teria capacidade para, né, tratar esses dados todos no CERN. Só para a gente ter uma ideia, né? Se os dados gerados, né? Está faltando a palavra aqui, tá? Os dados gerados pelo LHC em um ano, se fossem gravados, certo? Em CD, esses CDs colocados um sobre o outro dariam uma coluna equivalente a 20 quilômetros de altura. Um CD, certo? Eu só tenho até um CD aqui, né? Não está disponível aqui, mas só isso aqui já teria, certo? Um em cima do outro, 20 quilômetros de altura, com relação aos dados armazenados dentro dele, com relação, certo, à capacidade. A solução do CERN para esse problema, né, é a grade de computação do LHC, como eu falei. Você distribui, certo, uma rede de computadores e depois pega os dados, só aqueles dados que são realmente
necessárias, certo? Eu vou pedir licença aqui para corrigir isso aqui, porque para não ficar os dados gerados, aqui a questão de trocar de um lado para o outro, certo? Em um ano, se fossem... Pronto. Peço desculpas aí, só para corrigir, porque quem for ler depois vai ver uma coisa mais correta, certo? Bom, divulgação científica e ensino de física, né? Já estou finalizando, tá? Só para ter uma ideia, projeto de divulgação científica, a gente trabalha com dois aqui, e essa proposta que eu vou passar para vocês, caso vocês queiram, né, acompanhar o que se faz aqui com relação à física de partículas, né, em parceria com grandes centros, também espalhados pelo Brasil todo, tá? Basicamente são dois, um no IFRN e um na UFRN. Tá? O da UFRN, Inclusão Científica do Conhecimento da Divulgação da Física de Partículas, que eu coordeno, certo? Em parceria com os outros pesquisadores, e o EPA, que é Ensino de Partículas e Astropartículas da UFRN, que é o professor Farinaldo Queiroz, né, do Instituto Internacional de Física da UFRN, que coordena esse projeto. Tá? E é um projeto amplo que envolve muitas atividades, né, aplicadas à divulgação da física de partículas. Parcerias. Então, a gente conta, né, com parceiros, pesquisadores da Suíça, especificamente do CERN e do Atlas, né, pesquisadores de Portugal com relação ao Laboratório de Instrumentação em Física Experimental de Partículas, né, e pesquisadores espalhados pelo Brasil, como pesquisadores do próprio IFRN, da UFRN, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, certo? Que é a professora Márcia Begali, né, que nos dá o apoio, né, de forma intensa em relação a isso. Ela é uma coordenadora do Masterclass Internacional em Física de Partículas, que a gente já desenvolve aqui em Natal desde 2015. E o Instituto Internacional de Física, do qual faz parte, né, o professor Farinaldo Queiroz. Tá? A inclusão científica, né, que é o projeto que eu coordeno, certo? Ele trabalha também com visitas virtuais ao Experimento Atlas, isso a gente fez em 2017 na Campus Party, Bahia, tá? Onde você, com videoconferência, né, depois da palestra que eu falei sobre o universo das partículas, né, o público interage com pesquisadores que estão lá no CERN em língua mãe, né? Então, eu tenho essas visitas virtuais em alemão, em português, certo? Em espanhol, certo? Aqui é o pesquisador Denis, com outro pesquisador que eu não recordo o nome na época, né? Interagindo diretamente, né? E ao vivo, dentro da sala de controle, com o pessoal que está na Campus Party, tá? Essa visita virtual, ela não precisa que eu esteja presente, então, se alguma escola tiver interesse, pode agendar, né? Não é uma coisa simples, porque você tem um agendamento e tem uma procura relativamente grande, mas entrando no portal, no site das visitas virtuais, né, no CERN, você pode agendar isso também. Tá? O Masterclass Internacional em Física de Partículas, certo? É organizado, coordenado, a gente aqui em Natal, no IFRN, mas a Márcia Begali, vindo do Rio de Janeiro, dá isso aqui, tá? Tanto para professores do ensino médio, como para alunos do ensino médio também. Então, você tem o uso de um software, né, que obtém resultados de colisões reais do CERN para identificar essas partículas, certo? E o EPA, que é coordenado pelo professor Farinaldo Queiroz, que é Ensino de Partículas e as Partículas, que tem em seu portal, né, livros, e-books com relação à física de partículas, tá? Então, fica aí a divulgação. Caso queiram baixar, todo o material é gratuito, certo? A ideia é realmente divulgar a física de partículas, né, e aplicar isso no ensino médio. Lembrando, por que eu falo no ensino médio, né, no ensino de física? Porque ele está falando de física básica. Eu preciso motivar esse pessoal a querer ingressar na carreira científica. E a física básica é fundamental, tá? Bom, tá aí o site também, o YouTube, tem um canal no YouTube, Astropartículas Natal, certo? E aí tem vários vídeos, várias apresentações de professores, tá? Tem vários cursos que são desenvolvidos também por esse projeto. Todos esses cursos são gratuitos, né, online, a maior parte deles são online, né, principalmente agora, nessa parte que tem da pandemia, ok? E vocês quiserem baixar, tem um aplicativo muito legal, certo? Que você, até no Google Aplicativos, certo? Que é desenvolvido pelo Centro de Pesquisa e Análise de São Paulo, certo? Pela agência FAPESP, tá? E ele lançou uma versão em português desse aplicativo chamado As Partículas. E aí você vai clicando e vai identificando essas partículas. Fantástico também, e é disponível gratuitamente no sistema Android, ok? Pronto, então, pelo horário aqui, certo? Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Aí é o meu contato, certo? Também tenho rede social com relação ao Instagram, né? @AmadeuAlbino, tá? Se alguém quiser, como assim,
seguir, procurar informação, entre em contato e a gente passa alguns dados com relação à possibilidade de fazer as visitas virtuais, certo? O Masterclass também. O Masterclass é mais complicado porque precisa de um físico, né, da área, né, um físico nuclear, por isso que a Márcia Begali vem do Rio de Janeiro para cá, certo? Mas a visita virtual ao Experimento Atlas é mais simples, certo? E o Sérgio dá maior apoio para fazer essa divulgação, né? Totalmente em língua portuguesa. Então, se alguém tem dificuldade em outra língua, esqueça, porque o evento é todo feito em língua portuguesa. Tá ok? Basicamente, a palestra está encerrada. Não estou vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo ver se tem alguma solicitação de pergunta. Deixa eu ver aqui. Oi. Ok, Juarez. Certo, eu estou vendo aqui. Valeu. Então, agradeço a todos a presença, né? Eu estou vendo aqui, né, Vinícius, tudo bem, Vinícius? Como é que você está? Já, Genesi? Oi, Genesi. Tá? Agradeço a presença aí de todos, certo? Orgulho de ser, né, o FRN. Parabéns, então. Agradeço, Juarez, a participação, certo? E fico disponível aqui, posteriormente, a qualquer, né, contato que venha, né, com interesse a divulgação da física de partículas. Então, um abraço a todos aí, certo? E felicidades aí, né? Nada mais. Ah, Vinícius, parabéns, então. Você é voluntário, né? Legal, parabéns. Ok, Ana Paula, agradeço também o convite e a participação.